Paz e graça, irmãos. Paz e graça da parte do nosso bom Jesus. Seja com todos nós aqui. Queremos agradecer os irmãos que estão presentes aqui, os que estão no salão e os que estão no Peniel. O presbítero Domingos reúne um grupo de queridos irmãos no Peniel. E nós queremos que o Senhor também esteja lá como está aqui e abençoe lá como abençoa aqui. Sejam todos bem-vindos para o culto ao nosso Deus, por meio de Jesus. Quero convidá-los para colocarmos-nos em pé, por gentileza. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, queremos te cultuar. Também, por meio de Jesus, queremos cantar louvores ao Senhor. E por meio de Jesus, queremos também nos aproximar do Senhor em oração. Temos tantas coisas para dividir contigo, outras tantas para ouvir do Senhor. Algumas coisas incomodaram a nossa mente durante a semana e nós queremos depositá-las aos teus cuidados. Elas expressam a nossa confiança em ti, bem como a nossa limitação. Deus, abençoe o ajuntamento do teu povo, tanto os que estão aqui, como os que estão em outros lugares onde a tua palavra será apresentada, com reverência pregada, ouvida. Abençoe aqueles que estão em casa com o desejo de estar aqui, aqueles que estão em casa e não podem estar, que o Senhor os visite, como a nós aqui. Abençoe os nossos irmãos que estão no Peniel e os abençoe da mesma forma. E alguns que se reúnem no salão social, abençoe-os também. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Meus irmãos, tenho uma notícia boa para vos dar. A mesa, o conselho, estiveram reunidos e nós julgamos por bem fazermos um terceiro culto durante o domingo para prestar auxílio aos nossos irmãos. Percebemos que alguns procuraram fazer inscrição e já não tinham, e nós então estamos querendo fazer o seguinte: no dia 23 de maio, deste domingo que vem, no outro, às 16 horas, aqui no templo, um culto voltado para a maturidade, para a terceira idade ou para a melhor idade, como alguns chamam. A ideia nossa é aqueles irmãos que têm alguma dificuldade de locomoção, nós iremos auxiliá-los. Apenas nos digam, quero ir, mas não tenho como. A gente vai dar um jeito. E vai ser um culto basicamente por todos eles e para todos eles. Os que estarão na liderança, no louvor, vai ser tudo isso na coordenação da maturidade. E nós vamos ministrar a ceia. O objetivo principal é ministrar a ceia com segurança para estes irmãos. Alguns querem vir, mas sentem dificuldade por conta do grande movimento, então a gente vai fazer isso. Dia 23, se Deus quiser, às 16 horas. Vai ser um culto rápido. Nós vamos ter louvor, palavra e a Santa Ceia. Tá certo? Vai ser preciso que você faça a inscrição ou nos ajude, dando uma ligação para nós, pastor, faz a inscrição. Gabi, faz a minha inscrição. Pastor Vinícius, faz a inscrição. Nós vamos providenciar todo o apoio, todo o auxílio aos irmãos, tá bom? Dia 23 de maio, às 16 horas, para auxiliar os nossos irmãos. Eu quero, de todo o meu coração, agradecer a um grupo de irmãs que durante toda a semana esteve aqui para embelezar a igreja,
Ficou bonito, né? Ficou jóia. E eu quero agradecer essas irmãs que fizeram isso. Ali, hoje pela manhã, tem ainda, né? Uma cadeira arrumada, bonita, onde as mães puderam tirar fotos com os seus filhos. Tá bom? Então eu quero agradecer tudo que foi feito com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigado, o Senhor possa recompensá-las por isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor, é com alegria que nós nos apresentamos ao Senhor e te agradecemos por este dia. Dia em que nós reservamos no calendário para homenagear as nossas mães. Nós percebemos nelas o amor. O primeiro contato de amor que nós tivemos foi com elas. Elas nos ensinaram sobre o amor e o valor que isso tem para a nossa alma. Somos gratos ao Senhor por isso. E pedimos que a tua bênção aconteça nas nossas mamães, proporcionando ao coração delas uma satisfação plena. Elas criam filhos e eles se afastam delas, ó Deus, e é natural, mas fica o perfume na alma delas a vida inteira. E elas sofrem o afastamento muito mais do que os próprios filhos. Eu quero que o Senhor preencha os espaços de seus corações e alma com tua presença. E o Senhor as abençoe e fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-los, por gentileza, a que abram as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Tenho certeza que todos vocês já fizeram uma ligação para a mamãe, alguns já almoçaram com ela. Isso é muito bom, isso é excelente. Quem não o fez, faça. Faça, dê uma ligação e mantenha-se próximo de sua mãe. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Graças a Deus. Mães que se apresentam a Jesus e oram. Vamos apresentar ao Senhor uma palavra de cântico. E por ocasião deste cântico, nós traremos ao Senhor os nossos dízimos. É bem verdade que uma boa parte dos irmãos estão fazendo isso pelo banco direto, por transferência de casa, mas alguns ainda amam trazer os seus dízimos e sair dos seus lugares e caminharem até o gasofilaço e colocar ali a sua expressão de adoração. Os que assim desejarem, durante este cântico, podem fazer, e em seguida a isso nós iremos agradecer a Deus. Tá bom?
Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para cantar? Aqui à frente e apresente ao Senhor uma palavra de gratidão pelos dízimos que foram levantados e alguns já entregues em banco. Se eu possa orar pedindo a bênção, alguns desejavam ser fiéis, mas encontram-se desempregados, e nós lamentamos e oramos por isso também, pastor Vinícius. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas entregues aqui, as que já foram feitas via transferência bancária, ó Deus, te agradecemos porque é o Senhor quem nos desperta a contribuirmos por gratidão na tua obra, Senhor. Muito obrigado. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para administrarmos os recursos para louvor e glória do teu santo nome, ó Pai. E abençoe aqueles irmãos, aquelas famílias que não estão empregados, ó Deus, em dificuldades financeiras, para contribuir na tua obra também, ó Deus. Sê com eles abrindo portas de emprego, para que possam não apenas dar o sustento de suas casas, mas também participar da tua obra, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Prosseguindo com o momento de louvor, no Salmo 86, 9, nós lemos que todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então vamos glorificar o nome do Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço.
escolhidos, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. E em 1 Coríntios 15:57, nós lemos que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para morrer por nós e por isso nós estamos aqui, pela maravilhosa graça de Jesus. Deus, demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós
Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Está em nosso meio Dona Helena. Muito obrigado. Ela está precisando de uma cama de solteiro. Quem tiver uma cama de solteiro, com colchão, é claro, e não estiver precisando e puder ofertar, nos avise. E nós vamos dar um jeito de pegar essa cama à sua casa e entregar na casa da Dona Helena. Tá bom? Sim, senhora. Até sexta-feira. Terça-feira. Deus quiser. Tá bom? Obrigado por confiar a gente isso. Tá bom? Então, quem tiver uma cama, nos avisa. Tá bom? Dia das Mães. Eu queria falar sobre uma mãe não tão conhecida, mas na ideia de homenagear não apenas as mães que geraram filhos no útero, mas as que geraram no coração, e aquelas que assumiram não só a maternidade, mas também a paternidade. Eu queria ler esse texto aqui, a partir do versículo de número 20 e 20. Obrigado. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Vamos orar? Senhor, nós já cantamos louvores ao Senhor por meio de Jesus. Já fizemos também orações ao Senhor por meio de Jesus. E agora a tua palavra foi lida. E nós pedimos que o Senhor fale a cada um de nós, desde o mais novo até o mais experiente. Que os que estão aqui sejam alcançados, os que estão em casa sejam alcançados, os que se encontram no Peniel sejam alcançados, os que estão no salão social sejam alcançados. O Senhor faça isso pelo teu Espírito que habita em nós. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No momento em que o Senhor Jesus revela o que vai acontecer a ele, fala do seu sofrimento, fala das suas dificuldades, fala da sua morte, fala da morte de cruz,
fala também da ressurreição. Neste momento, uma mãe se aproxima dele com um pedido, no mínimo, inusitado. Ela se aproxima, se ajoelha, o adora, ela traz consigo os seus 2 filhos que veem toda aquela cena, torna-se público a todos os demais discípulos, e ela então se ajoelha e faz um pedido por seus filhos. Interessante que esse texto, ele fala da oração de mãe. Mãe que é mãe, fala de filho. Mãe que é mãe, se alegra em tirar selfies de filho. Mãe que é mãe chora quando os filhos escrevem uma poesiazinha. Por mais conhecida e publicada que seja em todo o mundo editorial, quando ela recebe aquilo ali, ela acha que aquilo foi a primeira coisa escrita para ela, pelo menos é assim que ela recebe, e chora. E o filho manda foto para ela com uma frasezinha e ela vê e chora. Mãe é mãe. E mãe se alegra com o filho. O principal assunto da mãe é falar sobre os filhos. A sua alegria é essa. E elas querem ser melhores por conta dos seus próprios filhos. Abrem mão de si, dos seus planos, dos seus projetos de ordem pessoal para servir ou atender aos filhos. Mãe que é mãe, ora pelos filhos. Eu sempre que ligo para minha mãe, ela diz, orei por você hoje. E eu sei. Qual é a mãe que não ora todos os dias pelo filho? Ela pode não orar por si mesma, mas pelos filhos elas não esquecem de forma nenhuma. Elas oram pelos filhos e o prazer delas é orar com os filhos. Era o tempo do sofrimento de Jesus. Era o tempo da sua angústia. Aproximava-se a sua morte e ele então abre o seu coração e deixa ver. Era o momento para os discípulos chegarem com apoio. Era o momento para os discípulos chegarem junto dele, como um ser humano. Mas não, uma mãe não tem como não ser mãe e se aproxima dele com um pedido de mãe, com uma oração de mãe. Eu quero te pedir um favor. O Senhor Jesus diz, o que você quer? Ela diz, olha, é o seguinte, eu quero que o Senhor mande que lá no reino, na vida eterna, esses meus 2 filhos, um se sentem à tua direita e outro à tua esquerda. E se fosse 4? Assim, ó, então, um à tua direita, um à tua esquerda, um na tua frente e outro atrás do Senhor. E se fosse 5? Aí, Senhor, um à direita, um à esquerda, um na frente, um atrás, e um no teu colo. E se fosse 10? Aí, Senhor, tudo em torno do Senhor. Tudo ali em torno do Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor, sabemos do teu amor por filhos e queremos a proteção do Senhor sobre os nossos, ou sobre os meus filhos. Mãe, ora. Mãe que é mãe, ora pelos filhos. É a coisa mais comum que existe elas orarem. E elas preferem sofrer do que verem os seus filhos sofrerem. E para que eles não sofram, elas oram. Elas fazem da vida uma oração e quantas delas perdem sono durante a noite? E ao perder o sono, elas oram pelos filhos. Elas buscam ao Senhor Jesus em favor dos seus filhos. Como é que vamos compreender um amor desta dimensão? Um amor deste tamanho? Mães oram quando sabem orar. Mães oram quando não sabem orar. Mães oram pelo que não sabem, pelo que não conhecem. Mães oram quando não têm dinheiro, oram quando não têm saúde, oram quando não têm forças. Mães oram no dia da alegria, oram no dia da angústia. Mães oram pelos seus filhos. Eu acredito que na família
ninguém ora tanto quanto as mães. Pelos filhos, pelo menos. Os filhos estão ligados diretamente a ela. 9 meses. E diretamente ligado a vida inteira. Diretamente ligado dentro, depois diretamente ligado fora. O cordão, uma vez cortado, não corta os laços. Eu percebo isso. Os homens conseguem cortar o cordão umbilical. Eles são mais independentes. Agora, as mulheres não, as mães não. Elas continuam com o cordão. Às vezes o cordão tem 10 centímetros, às vezes tem 10 quilômetros, às vezes o cordão tem 1000 quilômetros. Elas alimentam os filhos pelo umbigo, mesmo com 2000 quilômetros, Almir. Almir está a mais de 2000 quilômetros da sua mãe. Mas a mãe alimenta ele daqui. Ou melhor, de lá. No dia da dor de Jesus, uma mãe vem com um pedido em favor dos seus filhos ainda lá na glória. No ofício da maternidade, elas virão sempre a Jesus. Às vezes, elas fazem isso sem a ajuda do marido. Às vezes fazem isso sem o apoio do marido. Às vezes elas oram sem o marido. Olha aí o versículo número 20. Então chegou-se a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos. Cadê ele? Cadê o dito cujo? Ele está ocupado. E na hora do culto doméstico? Ele está cansado. E na hora da oração de madrugada? Ele trabalhou o dia todo. E as mulheres ou as mães sustentam, às vezes, o sacerdócio do lar. Não é assim o normal. Mas é assim que tem acontecido. E esta mãe aqui fez isso. É provável que ela deva ter chamado o Zebedeu. Zebedeu, vamos lá. Vamos a Jesus. Mas ele estava ocupado, ele mexe com pesca, né? Lembram disso? Ele mexe com pescaria, tinha que lavar as redes, tinha que consertar algumas. Então ele diz, vai indo que eu vou trabalhar. E ela foi. Acontece isso ainda hoje? Ou só naquela época? Às vezes, elas vão sozinhas, mesmo casadas. Oram sozinhas, mesmo casadas. Cultuam sozinhas, mesmo casadas. Quantas das nossas avós e das nossas mães não trouxeram seus filhos aqui? Porque os esposos foram trabalhar ou não estavam presentes. Mas elas sustentaram isso sozinhas. Quantas das nossas mães coordenaram o culto doméstico com as suas limitações? Essa mulher de Zebedeu foi a Jesus com seus filhos. E às vezes elas são mães e pais, porque alguns maridos, eles saem e não entram. Alguns saem e entram, mas não ficam. Outros saem, mas não voltam mais. E elas sustentam o sacerdócio. Mães que oram, uma coisa muito comum, mães orar. Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 para 18 anos. A minha mãe segurou a casa. Segurou a casa. E nós falávamos para ela, vai casar? Disse que nada. Não tinha tempo para casar, porque ela tinha 5 filhos para criar. Geralmente quem tem 5 filhos para criar não tem tempo para casar. E ela sustentou aquela casa com muita dificuldade. Mães que oram e às vezes são pais e mães. Mães criam filhos com o mesmo amor, com a mesma disposição, com a mesma garra. Principalmente prevalecendo o silêncio de Adão, elas falam.
prevalecendo o silêncio de Adão, elas oram, elas vão a Jesus, elas procuram Jesus. Às vezes vão sozinha, às vezes vão com os filhos, mas sempre vão a Jesus. O texto fala de uma mãe que vem a Jesus com seus filhos. Ela, aproveitando que está ao lado de Jesus, ela não pede por ela. Não. O Senhor permite que lá na glória eu me sente ao teu lado? Pode ser à esquerda ou à direita, só escolhe. Mas eu quero a segurança de tua presença. Ela não ora por si. Ela não ora pela segurança dos meninos aqui. Esse está precisando de emprego, esse aqui está precisando de saúde. Esse aqui tem que casar. Esse outro aqui não pode casar agora. Ela não pede por eles aqui. Ela não pede por elas. Ela pede por eles lá. Ela olha muito para frente. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe quem são os seus filhos. E é provável que aqueles meninos não fossem muito fáceis, não. Só tem que ficar do lado. Um à esquerda e outro à direita. Eles não podem vacilar. Vacilou com eles, fazem peraltice. Não sei se é o caso. Mas alguns são assim. Ela poderia aproveitar e pedir por alguma coisa para si. Mas ela é mãe e ela tem filhos. Então ela pede pela vida deles na glória. Pelo que você tem orado acerca dos seus filhos, quando você ora por eles. Qual que é o resumo das tuas orações em favor de teus filhos? Pelo que você mais ora. Pelo que você mais pede a Deus quando você está em comunhão com Ele. Eu sei que você ora por eles, mas você ora com eles. Você leva os seus filhos até Jesus e diz, agora nós vamos orar. É nós 3, ou nós 4, ou nós 5. O papai não pôde vir. É nós aqui. Vamos orar. Você faz isso? Eu queria estimular você a orar por eles, pelo dia seguinte deles, pela prova que eles vão fazer. Orem por eles quando eles vão viajar. Orem pela amizade deles, pelo que passa na mente deles. E quando eles estiverem namorando, ore 2 vezes mais. 3 vezes mais. 6 vezes mais. Ore. Ore por ele. Ore pelo namoro. Ore pela namorada ou namorado. Ore pelo que ele pensa quando está namorando. Ore para que haja pureza e santidade. Ore por controle para ele. Traga os seus filhos a Jesus. Ore para que eles orem também. Ore. Mães que oram, pais, devem orar pelos seus filhos. Orem por eles. Estão casados? Orem por eles. Orem pela vida deles. Orem para que eles amem Jesus, sirvam Jesus, sigam Jesus. Orem para que eles orem a Jesus, porque Jesus sempre responde. Versículo 21, o que você quer? O que queres? O que queres? Qual é o seu pedido? Diz uma versão. Quando ela ora, ele atende. Ele presta atenção. Se tem alguém que ora, tem um Jesus que responde. Se tem alguém que ora, tem um Jesus que reage. Quando uma mãe dobra os joelhos, ela vai ter a atenção de Jesus. Quando alguém se dobra em oração, o Senhor Jesus vai atender. Não há nenhuma oração que passe despercebido dele. Tem gente que quase se profissionaliza na oração, né? Ele ouve. E quem não sabe orar, ele também ouve. E também responde. E quem ora errado, ele também responde. Ele responde a quem sabe orar e a quem não sabe orar. Que estímulo para nós. Que motivação para nós. Ore porque o Senhor Jesus vai responder.
clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meus irmãos, pais e mães, ajudem seus filhos a conhecer Jesus e a amar Jesus, porque ele sempre vai reagir a quem o busca. Ninguém que vai buscar não encontra. Ninguém, porque ele quer se deixar achar. Ele vai fazer tudo para ser encontrado. Você dá um passo e ele corre em sua direção, porque ele é um Deus que se revela. Ele quer ser conhecido, porque sendo conhecido ele será amado. Ele não vai se esconder de você. Ele não vai se ocultar. Ele não tira viagem, não tira férias. Ele não viaja, ele não se ausenta. Ele está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias. No dia da pandemia, no dia da saúde, eu estarei convosco todos os dias. Ore, ué. Ore porque ele vai responder. Ele prometeu fazer isso. Ele vai reagir à oração. E não há ninguém que ame tanto quanto Jesus. Então traga seus filhos para ele. Tem quantos meses o seu filho? 2 meses? Ore por ele. Ore por ele. Eu me lembro tantas vezes de orar pelo Miguel, recém-nascido. Recém-nascido. Eu tirava o Miguel para um lugar afastado, colocava o ouvido dele próximo da minha boca e orava e falava o nome dele. Uma das pessoas mais doces que eu conheço é o Miguel. Doce. Ele é doce. Incrivelmente doce. Não sei se isso é resposta das orações, não sei. Mas valeu a pena orar por ele e ver quem ele é hoje. Aqui nesse texto, o Senhor abre o seu coração e ele diz, olha, eu serei entregue, eu serei condenado, serei escarnecido, serei açoitado, serei morto, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Parece que ninguém ouviu, porque aos olhos dos discípulos as suas necessidades eram maiores do que as de Jesus. E ela se apresenta e ora pelos seus filhos. Parece que não existe amor que se compare ao de Jesus no dia da sua angústia. Orem, peçam, apresentem-se com seus filhos ou apresentem-se por seus filhos. Esta mãe vem e faz uma oração interessante. Jesus ouve e reage. Tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu o farei. João 16. Tudo. Por que a gente não ora tanto? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Até o pedido errado a gente tem a resposta dele. Esta oração deu ao Senhor Jesus uma porta para aproveitar e ensinar. Esta oração desta mãe, no dia em que o Senhor Jesus abre o seu coração, dá a ele a oportunidade de reagir à oração e aproveitar a porta aberta para ensinar algumas coisas. E aqui no versículo 26 ele diz assim, não é assim entre nós, entre vocês não é assim. Jesus viu que aquela oração, ou a resposta dele à oração, causou um certo afastamento, aborrecimento, divisão entre os discípulos. Houve uma cisão entre os discípulos. Os 10 ficaram aborrecidos contra os 2, não contra a mãe. Interessante isso, né? Mas contra o objetivo da oração. O Senhor Jesus disse, olha, vocês podem beber o cálice que eu bebo? E eles, prontamente, podemos. Jesus então concorda, sim, vocês podem beber. Mas agora observe o seguinte, quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo. Mas isso está reservado para o meu Pai, para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Não é um assunto meu, mas ele respondeu, ele reagiu. E em seguida, ele diz assim, olha, os governadores dos povos, os maiorais sobre eles,
pesam sobre eles, exercem autoridade sobre eles, dominam sobre eles. Mas entre nós não é assim. Nós temos outros valores, nós temos outro caminho. Eu queria que vocês entendessem isso. Não é assim entre nós. Aí então ele fala, chama os discípulos a si, esclarece o que havia acontecido, versículo número 25. Ele causa paz entre os discípulos, ele fala sobre os valores do céu em comparação com os valores da terra, e ele fala sobre a sua principal missão na terra. Ele diz, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é a missão, é o resumo da missão. Ele aproveitou aquela mãe que se aproxima e revela isso para os discípulos. Ele diz que nós não legislamos como legisla o mundo, não caminhamos no caminho do mundo, nós temos outro curso. Nós somos diferentes, agimos diferentes. Entre nós é assim, é diferente. Nós não somos comparados, nem nos comparamos a Ele. Nós não somos daqui. Temos outros princípios, outros valores. Temos outro caminho. Não invista somente nas coisas daqui. Não pense somente nas coisas daqui. Não busque somente as coisas daqui. A nossa satisfação não está basicamente aqui. A nossa paz também não é aqui. Creia no Senhor Jesus e aproxime-se dele. O que a gente aprende desse texto? Nós aprendemos que todo tempo de oração é válido. Não existe só um local para oração. Ali está escrito naquela sala, sala de oração. Levanta a mão. Quem já entrou naquela sala com o objetivo só de orar? Vou lá só para orar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou lá só para orar. Se aquela sala estiver trancada, o que vocês fazem? Ai, que coisa chata. Eu vim para orar, mas a sala está fechada. Vou ter que voltar na próxima semana. É isso que você faz? A sala é exclusiva para a oração, mas não é o único lugar onde você pode orar. Eu me lembro que nós começamos a orar ali na sala de oração e o grupo foi aumentando. Aí nós viemos para cá. Aqui é maior. Porque aqui é casa de oração, ali é sala de oração. Aqui é casa de oração. A casa do Davi Barnett é casa de oração. A casa do Josias Custódio é casa de oração. A casa do Cláudio Osiro é casa de oração. A casa do seu Almir é casa de oração. Não é só a igreja. O véu foi rasgado de alto a baixo. E nós somos feitos sacerdotes. Podemos fazer isso em todo lugar. Toda oração é válida. Eu amo o Senhor, disse Davi, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve. Ore. Tire um tempo para orar. Chame os seus filhos para orar. Nós temos 2 vigílias durante a semana. 2 vigílias. 24 horas de oração. Se de madrugada é muito difícil, é 20 minutos só. Chama os meninos, abre a palavra em cima da mesa e ora. Pode ser que ele não lembre do que ganhou no aniversário do ano passado, mas ele nunca vai esquecer daquela oração feita na mesa. Aquilo fica na mente, fica na alma para sempre. Leve seus filhos a Jesus e vá com eles a Jesus, tanto os gerados no útero, como os gerados no coração. Filhos, reconheçam que suas mães e seus pais apresentam vocês a Deus por meio de Jesus, intercedem por vocês. Isso deve produzir respeito e gratidão em vocês. Eu ligo para minha mãe e ela diz, orei por você. E vem a mim um sentimento de gratidão. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o,
pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. A oração de quem conhece Jesus, oração de quem sabe o poder de Jesus, oração de quem sabe que Jesus é Rei dos Reis aqui e é Rei dos Reis na eternidade. Oração de quem tem filhos dependentes, de quem tem filhos que ainda precisam das bênçãos de Jesus. Ore pelos seus filhos com 1 ano e com 50 anos. Ore por eles e ore com eles. Que tal, na vigília da quarta-feira, você retomar o seu tempo? Que tal, na quarta-feira, quando o presbítero Samuel liberar o link para a oração, você se apresentar às 19h30? Que tal você ir para o ECC às 19h30 e orar pela sua família, orar pelos seus filhos? Que tal os filhos se apresentarem para orar pelos seus pais, que fizeram isso por eles a vida inteira? Que tal a gente retribuir apresentando os nossos pais e intercedendo por eles, pela saúde deles, por proteção para eles? Que tal nós irmos a Jesus em família? Nós temos outros valores, irmãos. Senhor nosso Deus, ajude-nos com a nossa família a nos aproximar do Senhor para adoração, para culto, para a hora da oração. Ajude-nos a orar não só por eles, mas com eles. Queremos que eles ouçam a nossa voz de oração. Queremos que eles saibam do que nós oramos. E às vezes oramos sem cessar. Apresentamos as nossas súplicas ao Senhor. O Senhor mesmo disse que se pedirmos alguma coisa ao Pai em nome do Senhor, Ele atenderia. Nós fazemos isso. Ajude-nos a orar pelos filhos que foram gerados no útero e os filhos que foram gerados no coração. Ajude-nos a orar pelos nossos pais, pelos nossos avós, que fizeram isso por nós quando nós éramos ainda muito pequenos e fazem até hoje. E a razão de estarmos em pé são os joelhos dobrados deles. Obrigado por este dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Obrigado. Graças te damos por isso. Este é o momento da oração. E nós nos apresentamos a ti por meio de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Hoje, dedico esta homenagem a você, mãe. Mas não apenas àquela mãe de barriga, mas também a mãe de vida, a mãe desde sempre e a mãe escolhida. Os tipos mudam, mas o amor, não. Mãe, quando você achava que eu não estava olhando, eu vi você colocando meu primeiro desenho na geladeira. E eu
imediatamente quis desenhar outro. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi você fazendo o meu bolo preferido e aprendi que as pequenas coisas podem ser as mais especiais na vida. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi você cozinhar para uma amiga doente e aprendi o que significa ajudar um ao outro no amor fraterno. Quando você achava que eu não estava olhando, eu escutei você orando por mim e me dando um beijo de boa noite, e eu me senti seguro e amado. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi como você lidava com as responsabilidades, mesmo quando não se sentia bem, e aprendi o que significa glorificar a Deus em todas as coisas. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi você doando seu tempo e seu dinheiro para as pessoas necessitadas, e eu aprendi que Deus ama os generosos. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos e aprendi que às vezes somos feridos, mas está bem chorar. Quando você achava que eu não estava olhando, eu vi você conversando com Deus e aprendi a confiar nele também. Quando você achava que eu não estava olhando, eu olhei para você e quis dizer obrigado por todas as coisas que vi e ouvi quando você achava que eu não estava olhando. Feliz Dia das Mães.
sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Feliz Dia das Mães! Vamos nos colocar em pé. Obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria chamar a dona Irani aqui à frente. Por gentileza, dona Irani. Queremos que a senhora ore. A senhora é filha do membro mais experiente do nosso meio. E nós somos muito gratos, porque a dona Ondina criou bem. Criou muito bem. Transmita a ela o abraço da igreja e o nosso abraço. Por favor, pode orar. O que o senhor quer que eu fale? Agradeça a Deus pelo culto. Agradeça a Deus pelo Nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer muito por estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome. Nós agradecemos muito, Senhor, por cada mãe que está neste momento aqui, neste culto. Eu quero agradecer muito pela minha mãe também, que deve estar assistindo o culto, apesar de muita dificuldade, mas eu sei que a minha irmã que está lá, está com ela e vai falar para ela que nós estamos aqui fazendo menção do nome dela aqui. Eu quero agradecer muito por ela e por todas as mães que se encontram aqui, mas aquelas que se encontram em casa também. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa guardá-las e livrá-las, Senhor, de todo mal, de toda
enfermidade, que o Senhor possa estar com elas, dando alegria, dando paz e muita alegria pelos seus filhos também. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe a sua casa e abençoe a comunhão na sua família. Deus renove entre vocês o amor e que haja na sua casa sempre harmonia e alegria. E que o Senhor nunca deixe faltar o pão, a paz e a direção. O Senhor guarde os teus filhos e guarde os filhos de teus filhos. E seja na tua casa Ele glorificado. Deus abençoe grande e graciosamente a todos os irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.